Olá, meus amigos, irmãos em Yeshua, que a Shalom de Adonai, o nosso Elohim, esteja com cada um. E eu gostaria de dividir nessa manhã com vocês uma palavra. É muito bom começar o dia ouvindo a palavra. E é exatamente sobre a palavra que eu quero deixar uma passagem. Yeshua. Eu vou falar sobre Yeshua. Yeshua é Jesus. Aqui no Ocidente chamado de Jesus. Mas Yeshua HaMashiach é o que chamamos no Ocidente de Jesus o Messias. E eu digo que Yeshua é a Torá viva. É o significado desse texto, né? Que está lá em Yohanan, ou lá em João. Então vamos falar sobre Yohanan, ou melhor, João, que diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, Deus, e a palavra era Elohim. Isso está em Yohanan, João, capítulo 1, versículo 1. Pois bem, a chave desse verso está identificado, né? Significa que a palavra, né? Eu quero que os amigos atentem bem para o termo a palavra, né? E como bons berianos que devemos ser, né? Porque os berianos eles confrontavam, né, as escrituras, o que Paulo dizia com a palavra que eles tinham na época, né, que era o Taná, ou o que chamamos aqui de Velho Testamento. Então os berianos vão procurar a definição desse vocábulo, né, no próprio Taná, ou nas primeiras escrituras, que dizia o seguinte: quando atravessaram o Iarden, ou Jordão, em direção à terra que Yahweh, seu Elohim, dá a vocês, levantem duas grandes pedras, cubram-nas com cal, e depois da travessia, nelas escrevam esta Torá, cada palavra. Podemos confirmar isso lá em Devarim, ou Deuteronômio, no capítulo 27, no versículo de 2 a 3. Devemos entender que para os israelitas, a Torá é a palavra do Eterno, uma vez que a lei ela não foi fruto da invenção humana, mas adveio da revelação do Criador a Moshe, isto é, a Moisés, por meio das palavras que foram ditas. É fácil entender essa questão. Atualmente, os evangélicos chamam a Bíblia de a palavra de Deus. É isso que nós chamamos. Ora, se lá no Israel Antigo a Torá era a única Bíblia da época, então claro que era chamada a Torá de a palavra. Em Terrelim, isto é, nos Salmos, principalmente no 119, há uma associação direta entre a palavra e a Torá. Vamos ver, mais ou menos, se você puder abrir sua Bíblia aí no Salmo 119, vamos começar no versículo 89 até o 92, que diz: para sempre, ó Yahweh, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua Torá não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Quem disse isso foi Davi, em Terrelim, ou em Salmos, no 119, no versículo 89 até 92. Quem conhece essa poesia hebraica percebe que o salmista usou um paralelismo de ideias em que a
tua palavra, lá no verso 89, é sinônimo de a tua Torá, no verso 92. Esse recurso linguístico, é normalmente usado mais adiante, quando vemos e lemos na palavra de Yahweh, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E diz também: jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Yahweh, segundo a tua palavra. Meus caros amigos e irmãos, vamos continuar nesse mesmo raciocínio. Ainda diz mais: aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Yahweh. Yahweh aqui é o nome do Senhor, que é escrito YHWH. E diz mais: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua Torá. Terrelim, isto é, Salmos 119, de 105 a 109. Para concluir, meus amigos, à luz do Taná, ou das primeiras escrituras, que chamamos de Antigo Testamento, Torá é significado ou sinônimo de palavra, já que Rocanã, isso é, João, tinha este conceito em mente. Assim, pode ser traduzida as suas escrituras. Vamos traduzir. No princípio era a palavra, a Torá, e a palavra, a Torá, estava com Elohim, Deus, e a palavra, a Torá, era o próprio Elohim. E a palavra, a Torá, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Yocanã, João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. A palavra, a Torá, da vida existe desde o princípio. Nós o ouvimos com nossos olhos, nós o contemplamos e tocamos nele com nossas mãos. A vida apareceu e nós a vimos, testemunhamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. Pode conferir isso lá em João. 1 João, que é Yocanã, Aleph, capítulo 1, no versículo de 1 a 2. É uma mensagem muito, muito bonita de Yocanã. Isso é João. Yeshua é a Torá que se fez carne e habitou entre nós. Yeshua é a própria Torá viva. Podemos ver também lá em Apocalipse, onde se repete essa concepção. Yeshua está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra, a Torá de Elohim. Isso está em Apocalipse, ou Terrelim, no capítulo 19, no versículo 13. A ideia de que a Torá existe antes da criação do mundo não é uma invenção dos Netzarim ou dos Nazarenos. Portanto, vigora no pensamento judaico que a Torá existe antes de o mundo ter sido criado pelo Eterno. Como está dito, 7 coisas foram criadas antes do mundo. Isto é, a Torá, quer dizer, a palavra, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guenhom, quer dizer, o inferno, o trono da glória, o templo e o nome do Messias. Quem quiser confirmar isso pode abrir no Talmud de Nedarim, no 39b. Lá em Baruque, que foi o escriba de Emiarro, o escriba de Jeremias, profetizou que a Torá iria encarnar e habitaria no meio dos homens. Como está dito, depois disso apareceu sobre a terra e no meio dos homens e conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim, a Torá que subsiste para sempre. Quem quiser conferir isso, está lá em Sefer Baruque, no capítulo 3, de 38 e 4, versículo 1. Eu peço ao amigo que reflita sobre essa profecia de Baruque, que mais de 500 anos antes de Yeshua, escreveu ao povo, transmitindo praticamente a mesma ideia
de Yohanan, de João, qual seja a encarnação da Torá junto aos homens. Então, meu amigo, Baruque disse: depois disto apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim, a Torá, que subsiste para sempre. E João disse: e a palavra, a Torá, estava com Elohim, e a palavra, a Torá, era Elohim, e a palavra, a Torá, se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a mesma profecia. Então, sublinha-se que, como já dito, a Torá é sinônimo de instrução, de ensino, ou seja, a lei do Eterno é o ensinamento do Criador para os homens. E Yeshua é a manifestação visível dos ensinamentos da Torá de Yahweh. Considerado um dos maiores especialistas em paleohebraico da atualidade, Jeff Arbener aponta a diferença entre a forma de pensar ocidental e a oriental, aplicando o texto de Yohanan de João no capítulo 1, versículos de 1 a 14. Por exemplo, na moderna filosofia ocidental, o foco está sobre o indivíduo, a mim, o meu, o eu. Em contraste com isso, a antiga hebraica oriental filosofia, filosofia oriental hebraica, sempre incide sobre a totalidade ou sobre a comunidade, quer dizer, a nós, o nosso. Quando lemos na Bíblia, temos que interpretá-la de acordo com a cultura dos antigos hebreus e sua filosofia hebraica oriental, e não de acordo com a nossa própria filosofia moderna, grego-romana ou ocidental. Na filosofia hebraica, o adjetivo é a eliminação, quer dizer, na verdade, o objetivo é a eliminação do eu. Nessa filosofia hebraica, eles eliminam o eu e o ego também. Se o que eu estou dizendo é verdade, então, porque quando lemos as palavras de Yeshua, nós sempre vemos Yeshua centrado em si mesmo, em completa oposição à filosofia hebraica. Quer dizer, há um contrassenso aí. Um exemplo perfeito disso é João, no capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A resposta é que estamos lendo o texto de forma errada. Estamos interpretando a partir de uma filosofia ocidental e não na filosofia hebraica. Para responder essa pergunta, meu amigo, vamos começar em João, no capítulo 1, versículo 1. Muito controverso. Em minha opinião, um verso muito mal compreendido. Na versão King James, naquela Bíblia King James, esta passagem diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No Antigo Testamento, ou no Taná, estamos sempre a dizer que as palavras de Deus são seus ensinamentos, que é a palavra hebraica Torá. Ensinamentos de Deus são a sua palavra. Se colocarmos agora o vocábulo ensinamento dentro deste versículo, temos o seguinte: no princípio era o ensino, e o ensino estava com Deus, e o ensino era Deus. Então, no versículo 14, devemos ler o seguinte: e o ensino se fez carne. De acordo com esta passagem, Yeshua assumiu a persona dos ensinamentos de Deus. Afinal, não é isso que Yeshua fez, ou Jesus fez? Ele veio para ensinar os ensinamentos de Deus. Yeshua se esvaziou de si mesmo e assumiu os atributos dos ensinamentos de Deus. Portanto, sempre que Yeshua, isso é, Jesus, fala, não é Yeshua que está falando, mas os ensinamentos. Quando Yeshua diz eu, o eu não é Yeshua, são os ensinamentos. Então, constate que no texto transcrito de Jeff Benner resista que o verbete em ensinamentos é sinônimo de Torá. Então, quando Yeshua diz eu, o eu não é Yeshua, mas sim a Torá, que ele era a palavra viva. Eis um grave erro do cristianismo, Ele prega que o homem deve aceitar a Jesus, mas que a lei, a Torá, foi abolida. Isso é um erro, que se fala muito no cristianismo. Ele diz que devemos aceitar Jesus, mas que a Torá já foi abolida, que a lei já foi abolida, vivemos sobre a graça. Isso é um erro. Ora, a Torá
é a substância do que seja o Mashiach, o Messias. Logo, não se pode aceitar o Mashiach e rejeitar a Torá. O sentido inverso também é correto. Se alguém acolhe verdadeiramente a Torá, também deverá reconhecer que a palavra, quer dizer, o próprio Mashiach, tem que ser aceito. É impossível ser um verdadeiro zeloso da Torá sem o testemunho de Yeshua, ou de Jesus, porque ninguém chega ao Pai senão por ele. João capítulo 14, no versículo 6. Aliás, afirmou Yeshua que se alguém crê em Moshe ou em Moisés, também irá crer em seu testemunho, já que Moshe escreveu a seu respeito. Pode confirmar isso lá em João, no capítulo 5, no versículo 46. Enfim, quando o cristianismo apregou a anulação da Torá, termina por pregar a própria invalidação da mensagem e do real Yeshua, HaMashiach, ou Jesus Cristo Messias. Sejamos francos, o cristianismo inventou um Jesus contra a lei, ou anti-Torá, o que não corresponde ao autêntico, genuíno e legítimo Mashiach. Ok, meus irmãos? Então jamais digam que devemos aceitar a Jesus e a lei foi abolida, vivemos sobre a graça. Na verdade, devemos aceitar a Yeshua, ou a Jesus, mas não abolir a palavra, porque ele próprio é a palavra. Se você aceita o Mashiach e rejeita a palavra, você rejeitou o Mashiach, obviamente. Porque ele mesmo disse, não penseis que vinha me rogar a lei, mas cumpri-la. E ele é o cumprimento da promessa de João e também lá de Baruque. Ok, meus irmãos? Que a Shalom de Yeshua HaMashiach esteja sobre cada um. E eu fico por aqui. Um abraço e que a paz esteja com todos. Tchau, pessoal.